Em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém? Glórias a Deus. Você pode se assentar. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito de algo que deveria se falar, eu acredito que deveria se falar mais nas igrejas, que é a respeito da doutrina, a diferença da doutrina de homens e a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, né? Nós postamos e falamos a respeito disso, o como que anda, o como que hoje os homens se baseiam em tantas coisas, se baseiam em tantas palavras, se baseiam em tantos artifícios humanos, como nós lemos essa carta de 2 Pedro, ele falando, homens se movendo e se articulando com palavras apenas como torpe ganância, apenas com interesse pessoal, e deixando essa doutrina, deixando a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, deixando de entender os propósitos de Deus e o propósito pelo qual o Senhor trouxe a nossa vida. Não há nada mais terrível ao ser humano do que desprezar o seu Criador. Fomos criados feituras do Senhor, mas fomos chamados a essa aliança, fomos chamados novamente, resgatados pelo Senhor, como Romanos capítulo 5, e nós falamos a respeito disso hoje na escola bíblica. Romanos, ele nos reconciliou, nos trouxe novamente vida a nós. Quando nós estamos novamente com Cristo, somos reconciliados, estamos de volta. Nós não estamos indo para um lugar que não conhecemos, nós estamos voltando às nossas origens, estamos voltando a um lugar de onde nunca deveríamos sair. Mas hoje nós vemos, e algumas coisas, o que eu vou atrelar e eu vou falar aqui, eu gostaria que você guardasse no teu coração, mas que você me ouvisse bem, não de uma maneira, aquilo que eu vou falar não é uma maneira vexatória, uma maneira para zombar, ou até mesmo de uma forma de tirar sarro do que hoje está acontecendo, mas como um alerta, algo que muitas vezes nós mesmos ouvimos de um pregador e a gente fala: meu Deus, isso tem algo, está algo errado, tem algo que está fora, e nós vamos identificar. Primeiro eu gostaria de trazer para que nós entendêssemos mais dois versículos. O primeiro em Mateus capítulo 7, verso 28, abra sua Bíblia. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina. A doutrina de Cristo, ela nos maravilha. A doutrina do Senhor é uma doutrina perfeita, é uma doutrina que traz a paz ao nosso coração. E ainda que estejamos em meio à dificuldade, passando por lutas, a doutrina do Senhor, a doutrina bíblica, ela nos traz, ela nos religa novamente ao Senhor. Há também uma outra menção em Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9 agora, que fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele estava falando, ele estava confrontando, falando que algumas pessoas, não todos, o adoravam com a sua boca, mas o seu coração estava longe, o seu coração estava distante, as suas prioridades eram outras. E ele fala o seguinte, que esses homens, essas pessoas, elas estão voltadas a doutrinas e preceitos humanos, de homens.
Para que nós venhamos a entender a respeito de doutrina, eu trouxe a definição para que nós pudéssemos entender. Doutrina, o termo doutrina pode ser definido como um conjunto de princípios que servem para o sistema religioso ou filosófico. Quando nós falamos de doutrina, ela é um preceito, ela é um conjunto de normas, elas são um conjunto de princípios que filósofos regem a sua vida, que religiosos cristãos regem a sua vida, que a política rege também, a política também tem a sua doutrina. Mas nós vemos que a doutrina, ela tem esses preceitos de ensinamento. Mas eu gostaria de agora falar e fazer essa menção a respeito de dois tipos de doutrina. Nós lemos nesses 3 versos, primeiro, que os homens se corromperam e foram e buscaram doutrinas para si. Vemos que Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele estava falando, e todo mundo que ouviu a Cristo se maravilhava com a sua doutrina. E nós vemos também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que fala que aqueles homens estavam adorando a Deus, mas o seu coração estava longe. Pudemos ver que a doutrina são normas e preceitos pelo qual alguém segue. Mas eu quero trazer para você hoje a definição de doutrina de homem, como nós falamos. Nós vamos falar de 2 tipos de doutrina: a doutrina bíblica e a doutrina do homem. Não vou fazer apologia à doutrina do homem, vou passar rapidamente para que nós tenhamos tempo suficiente para falar da doutrina soberana, que é a doutrina bíblica. A doutrina do homem, ela é baseada num estudo chamado antropologia. Esse estudo da antropologia, a ciência da antropologia, ela estuda o ser humano e a maneira comportamental do ser humano, a maneira que o homem se comporta, a maneira que o homem se relaciona, a maneira que o homem tem de contato um para com o outro. E quando nós vemos isso acontecendo, nós vemos que a doutrina do homem, ela tem um ápice muito grande de homens influenciados por conhecimento, gerar conhecimentos, outros conhecimentos, como religiosos, pessoas que conhecem teoricamente a Deus e usam da doutrina bíblica para colocar coisas e preceitos humanos, porque eles conheceram e conseguiram de uma forma filosófica, psicológica, conhecer o ser humano. Hoje nós vemos muitas doutrinas que são baseadas apenas em filosofia, são apenas doutrinas que mexem com o sentimento do homem, que mexem com o coração do homem, fazendo com que o homem fique emotivo e ele venha confundir aquilo que é de Deus e aquilo que é seu. Hoje nós vemos, e não é fácil, não é difícil você identificar, em alguns casos, pessoas que estão confundindo o Evangelho de Cristo com a balbúrdia que nós podemos encontrar em muitas igrejas hoje. Pessoas levando tantas doutrinas humanas, que nós vamos dar alguns exemplos aqui, e usando isso como doutrina bíblica, fazendo disso uma linha santa, uma linha agradável, mas não, é rejeitável diante de Deus. Nós sabemos que a doutrina do homem, ela é um meio pelo qual o homem tentou, ou o homem tem tentado levar outro homem ao céu. Quando eu prego a doutrina humana, eu começo a enfeitar aquilo que o Senhor deu, aquilo que se tornou que é uma doutrina bíblica, e eu tento de uma maneira humana, humanitária, envolver outras pessoas, mas não de uma maneira profunda. Na realidade, muitas dessas doutrinas humanas, criadas por líderes, é apenas para fazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo se tornar algo mais fácil. Guarde essa palavra: a doutrina humana, ela não faz outra coisa a não ser anular o Evangelho da cruz.